Alô pescadores, sejam bem-vindos ao canal do Luizão Pescador. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, um vídeo que foi preparado com muito carinho para vocês. Então, se vocês são amantes da pesca, assim como eu, não deixe de seguir o meu canal. Toda semana postaremos vídeos novos sobre pescaria. Podem ter certeza, vai ter muito peixe grande na tela desse canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito comentado no universo da pesca. Você pescador, você pescadora, tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já fez ou já pensou em fazer uma ceva, ou estou enganado? Quando surge a ideia de fazer uma ceva, muitas dúvidas aparecem na nossa cabeça. E eu acredito que uma das principais seja a seguinte: quais ingredientes eu vou utilizar na minha ceva? Que trato eu vou colocar para atrair a maior quantidade de peixe? Pensando nisso, hoje eu trouxe para vocês uma sugestão de uma ceva com apenas 4 ingredientes que vai atrair todos os tipos de peixe. Isso mesmo, todos os tipos de peixe. Falando um pouco sobre os ingredientes, 3 desses ingredientes são ingredientes bastante comuns, fáceis de serem encontrados. E o nosso quarto e último ingrediente, que eu chamo até de um ingrediente secreto, é um ingrediente muito pouco falado no universo da pesca. Alguns pescadores conhecem e até usam, mas não existem pouquíssimos vídeos que citam esse ingrediente como um ingrediente poderosíssimo na atração de peixes. Então vamos aos nossos ingredientes. Na sugestão de hoje, a base da minha ceva será a soja. O que é isso, Luizão? O que é a base da ceva? Toda ceva é preciso de um ingrediente que vai ser usado como base. No caso de hoje eu estou utilizando a soja, que 50% da minha ceva vai ser feita de soja. Por que a soja? Eu posso fazer com milho? Pode fazer com milho. Nós estamos aqui gravando esse vídeo aqui no início do mês de março, na época de colheita de soja, então é um ingrediente de fácil acesso e muito eficiente na ceva de peixes. Então, se você tem um amigo, um parente ou conhece alguém que tem lavoura de soja, converse com ele, peça um pouco de soja e utilize na sua ceva, que vai ser sucesso. O segundo ingrediente, não menos importante, é a quirela de milho. Aqui nessa ceva eu estou utilizando a quirela grossa. Posso usar a quirela fina, Luizão? Pode usar. Qual que é a porcentagem que eu vou utilizar de quirela grossa? Vou utilizar de 20, 25, no máximo 30% de quirela de milho. Ah, Luizão, por que você está falando porcentagem, você não fala em quilos? Pelo seguinte, eu não sei o tamanho do recipiente que vocês vão utilizar para estar condicionando essa ceva. Então ela é uma ceva, eu falando em porcentagem, você pode utilizar desde uma garrafa PET, um galão de 5, um de 10, um de 20 litros, até um recipiente um pouco maior. Pode ser condicionado em sacos também. O terceiro ingrediente, esse ingrediente aqui, é a ração de coelho. Ração de coelho é fácil de ser encontrada também. Então aqui, vindo nos primeiros 3 ingredientes, tanto a soja, o milho, a quirela de milho, quanto a ração de coelho, são ingredientes fáceis de serem encontrados. Você encontra aí em qualquer casa agropecuária. O quarto, último, e eu acredito que um dos mais importantes ingredientes, que vai fazer toda a diferença na sua ceva, não é tão fácil de ser encontrado, mas algumas casas agropecuárias têm, é esse ingrediente aqui. Vocês vão olhar e vão falar assim: que isso é areia, Luizão? É serragem? Não. Isso aqui, pessoal, é farinha de osso. Isso mesmo, farinha de osso. Qual é a porcentagem de farinha de osso que eu vou utilizar na minha ceva? Por volta de 10%. Ah, e qual que é o diferencial da farinha de osso? Pessoal, a farinha de osso, o principal objetivo dela é ser utilizada como fertilizante. Ela é uma fonte muito grande de cálcio, de potássio. O pessoal utiliza ela como fertilizante das plantas. Mas ela possui um odor muito forte. E podem acreditar, esse odor atrai uma quantidade gigantesca de peixes. Se você gosta de pescar principalmente peixes de couro, quando você for fazer a sua ceva, você pode até aumentar um pouco da concentração de farinha de osso na sua ceva, que vai ser sucesso. Luizão, como é que eu vou condicionar, como é que eu vou misturar, como é que eu vou preparar essa ceva para me levar essa ceva para água?
Primeiramente você vai precisar de um recipiente. Recipiente que eu vou utilizar. Hoje eu estou com esse recipiente aqui, que é um recipiente grande. Como eu falei para vocês, vocês podem utilizar um recipiente pequeno também. Como que eu vou fazer com esses ingredientes? Primeiro você precisa colocar os ingredientes dentro do recipiente. A ordem dos ingredientes não vai alterar em nada a sua ceva, então você vai colocar os ingredientes dentro do seu recipiente. Muito importante que eu vou falar aqui agora. Nunca coloquem os ingredientes até o topo. Vocês vão encher de 70% a 80% o recipiente com os ingredientes. Colocou os ingredientes de 70% a 80% no nível do recipiente, vocês vão misturar, balançar mesmo o recipiente, para que fique mais homogêneo essa mistura. A partir daí vocês vão completar com água até cobrir todos os ingredientes. Ah, Luizão, por que eu vou completar com água? Essa água, ela vai dissolver a ração de coelho, ela vai umedecer o milho e a soja, fazer com que esses grãos de milho e de soja inchem. E qual que é a importância de fazer com que a soja e o milho inchem? Porque se você colocar a ceva, a soja e o milho seco, e os peixes comerem o grão seco, esse grão pode inchar na barriga do peixe e pode matar o peixe sem que você mesmo veja a escama dele. Ele pode morrer e você não vai ter o prazer de fisgar ele. Então por isso que é importante fazer com que esses ingredientes estejam umedecidos. A partir daí, deixou umedecer 2, 3 dias, já vai ter umedecido, já vai ter inchado a soja, já vai ter inchado o milho. Como que eu vou fazer para disponibilizar essa ceva na água? Você vai pegar o seu recipiente e vai fazer furos no recipiente. Ah, Luizão, que tamanho que é o furo que eu vou fazer? Vai depender. Vai depender de quê? Vai depender de duas coisas. Primeiro, do tamanho dos seus ingredientes. No caso aqui eu estou utilizando o grão de soja, né, que é o ingrediente de maior tamanho. Ele inchado, ele não vai ficar tão grande quanto um grão de milho inchado. Então eu acredito que aqui um orifício aí de 1 centímetro, até menos de espessura, vai ser capaz de possibilitar que essa ceva passe para dentro da água. Ah, tá bom. O diâmetro do ingrediente é importante. Qual que é o outro fator? O outro fator é o ambiente. Como assim o ambiente? A água que você vai colocar essa ceva é uma água mais parada? É uma água que tem um pouco mais de agitação? Se for uma água mais parada, você vai poder fazer orifícios maiores. Vai fazer orifícios maiores por quê? Porque não vai ter nenhuma agitação que vai fazer com que o trato saia de maneira mais fácil e se você perca, né, trato, que ele libere mais rápido. Se for uma água com maior agitação, que tem alguma corredeira ou cai algum curso d'água nele, ou que o seu recipiente possa ser movimentado, você vai fazer orifícios menores. Para quê? Para que a movimentação do seu tambor não faça com que sua ceva saia rapidamente. Com o que eu vou fazer o buraco? Eu faço o buraco, eu utilizo uma broca mesmo, né? Então aqui eu tenho uma parafusadeira, pode usar furadeira ou qualquer coisa. Você vai ver uma broca que seja, uma dica muito importante, que seja menor do que o tamanho que você quer furar. Porque quando você fura um buraco menor, para você aumentar ele depois é tranquilo. Agora, se for um buraco grande, como é que você vai tampar depois? Vai te dar mais trabalho. Então pega uma broca menor do que o tamanho que você estava pensando em furar e faz furos. A quantidade de furos também vai depender do ambiente, né? Se é uma água com mais agitação, com menos agitação, o tamanho do seu recipiente. Isso tudo vai influenciar na eficiência da sua ceva. Pessoal, essa é a ceva que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Uma ceva aí composta por 50% de soja, 25% de quirela de milho, 15% de ração de coelho e 10% do nosso ingrediente que vai fazer toda a diferença, a farinha de osso. Espero que tenham gostado, desejo uma ótima pescaria para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. E como já dizia o Girigeno, beliscou e não fisgou, é o pescador que pesca mal. Um abraço, até o próximo vídeo.